Mas devia saber. Olha, não me levantes a perna. Sabias que, por vezes, o tipo de sapatos que usamos pode estar na origem de muitas das dores que sofremos? Não sabia, minha querida. E que já falámos aqui até, por sinal, minha querida. Foi lançado recentemente em Portugal um novo conceito de calçado. Os antissapatos. Os antissapatos. Antissapatos. Vamos conversar com Teresa Féria, Relações Públicas de uma marca de calçado, e também com a doutora Joana Azevedo, podologista da Associação Portuguesa de Podologia. Ora, aqui estão eles. Vamos falar primeiro com a Teresa Féria. Boa tarde, Teresa. Boa tarde. Então, como é que surgiu este conceito do antissapato? O antissapato nasce exatamente na Suíça, ou melhor, foi o engenheiro biomecânico suíço que se inspirou na forma de caminhar da tribo africana Maasai. Caminhando descalço não tem normalmente problemas de coluna nem de articulações. Portanto, dores de pés, dores de costas não são coisas que os Maasai costumam ter. E partindo deste pressuposto, criou este conceito. Eu estou aqui a mostrar, é esta parte de trás. O segredo é mesmo a sola, que é curvada. Que ao princípio desequilibra um bocadinho. Que ao princípio desequilibra, mas o segredo é mesmo este, porque criando um pequeno desequilíbrio, o nosso corpo é forçado a manter uma estabilidade e isso reflete-se com maior tonificação muscular e maior estabilidade, sobretudo a nível da região abdominal, que implica ter a postura também mais direita. Quer ver? Desculpe passar à sua frente. Peço Com desculpa. certeza. Que lindo. Esse vai Elias, ficar esse lindo. ficava muito bem. Ali para o nosso Elias, ou para o Floriano. O Floriano também ficava lindo. A doutora Joana Azevedo é podologista. Antes de mais nada, o que é a podologia? A podologia é uma ciência que faz o estudo, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do pé. É uma licenciatura em Portugal e existe desde 1994. E os podologistas são responsáveis pelo tratamento do pé e do membro inferior nas vertentes clínicas, ou seja, falámos há pouco dos riscos da diabetes. O pé diabético é um pé de risco, deve ser tratado por um podologista. Um simples calo não deve ser considerado uma alteração estética, deve ser considerado pelo âmbito clínico e deve ser tratado. E outras alterações muito maiores, biomecânicas, como falamos, os joanetes, os pés cavos, os pés chatos, entre aspas, pés planos, as diferentes alterações biomecânicas, as fasciites plantares e as metatarsalgias que dão dores horríveis. As pessoas não conhecem estas palavras, mas são as dores da planta do pé nas suas diferentes porções, digamos assim, e isto deve ser tratado por um podologista que fará um exame biomecânico, um estudo, uma avaliação biomecânica, estática e dinâmica, irá diagnosticar e perceber qual é o pé que temos, qual é o membro inferior associado a este pé, quais são as repercussões que este pé está a ter no membro inferior e na postura daquela pessoa, e com certeza irá adequar o tratamento e muitas vezes executá-lo. Muito bem. E qual é a importância de termos um calçado adequado para a nossa vida? Para evitar depois doenças futuras? Vou pegar na questão da seguinte maneira. O calçado inadequado é das principais causas de dor no pé. Portanto, o calçado adequado é extremamente importante para que não tenhamos dores no pé. E a dor no pé dá muitas vezes as cefaleias. Portanto, as dores de cabeça está tudo muito relacionado. Portanto, há pessoas que dizem: eu prefiro pôr a cara do que pôr os pés no chão. Por isso, as dores refletem bem a agonia, a angústia e a incapacidade, a limitação daquela pessoa. O calçado tem um papel muito importante porque permite melhorar a base de sustentação, que é o pé, o órgão de sustentação e locomoção por excelência. Se ele não for adequado, ele limita essa base e, de forma anatómica, perturba todo o membro inferior e o organismo em si. E estes sapatos que nós estamos a ver agora são considerados os antissapatos. Quais são os benefícios do uso? Existem algumas vantagens em usar este sapato em certas situações. Por exemplo, eu falo num pé chato porque acho que é de uma palavra vulgar, é o pé plano, cientificamente, mas, por exemplo, este tipo de calçado nessa patologia pode beneficiar na medida em que potencia a musculatura intrínseca do pé. Existem uns músculozinhos pequeninos que se chamam interósseos e lombricais, que podem ser potenciados com este tipo de calçado e ajuda então a melhorar ou a minimizar as alterações desse dito pé plano. No oposto, um pé muito cavo, com uma curvatura muito acentuada, também ajuda, porque aumenta a superfície de apoio desse tipo de pé. Anatomicamente, o pé cavo é um pé com uma superfície de apoio muito diminuída e este tipo de balancinho, esta sola, aumenta a superfície de apoio e distribui bem as pressões. Portanto, dois opostos, duas patologias no pé opostas e temos benefício em ambas, por exemplo. Muito bem. Teresa, tem sido bem recebido este conceito novo de sapato, ou seja, o antissapato? Sim, temos agora uma iniciativa, vamos fazer uma caminhada para poupar o pé.
no fundo, transmitir estas mensagens de que realmente é importante cuidar o pé e escolher bem o calçado. E abrimos recentemente uma loja em Santa Catarina, no Porto, e Dolce Vita, Tejo. Portanto, além da loja de Cascais e da loja do Arieiro, que já tínhamos referido, mas sim está a haver um interesse crescente, sobretudo com a saúde e bem-estar, que é o mais importante, começa obviamente pelo pé. Portanto, eu tenho a Catarina Teresa a falar com ar, estou a fazer publicidade, mas eu tenho que dizer isto. Pois, exato, está em direto, agora já está. Muito obrigada às duas por terem vindo ao Portugal. Doutora Joana Azevedo. E Teresa Féria, obrigada. Muito obrigado. Uma hora pequenina. Muito pequenino, é um João. É um João, Bem, é verdade. Sim. Vamos dar corda aos pés? Vamos dar corda aos amendoins, como diz alguém que eu conheço. Aos amendoins. Ou alguém diz também aos calcantes. Exato. Diz-lhe. E continua a ligar para o 760 50 10 10 porque já passámos as 9.000 chamadas. Essa é que Muito é obrigada. importante. Aproveita este intervalo. Até já. Bora. Bora. Vamos à nossa vida. Tchau, foi um gosto.